Shabbat Shalom, eu sou Marcelo Pavan e hoje eu tô aqui para trazer um assunto para vocês dentro da numerologia cabalística. Por que existem dívidas kármicas, muitas vezes lições kármicas e principalmente por que existem os desafios, né? Todos nós temos em algum momento algum tipo de desafio, o mapa mostra isso com muita clareza, ou seja, ele já faz você cortar um caminho. Qual é a base das escrituras sagradas dentro da Kabbalah, dentro das escrituras sagradas, que confirma essa necessidade, essa situação e para que isso existe? Bom, nós somos um espírito. Então, se você olhar em Gênesis, Deus soprou em nós o fôlego da vida e nós nos tornamos alma viventes. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Não precisa acreditar em mim, vai nas escrituras sagradas e leia o que está escrito ali em Gênesis, tá? Você vê que nós nos tornamos uma alma vivente. Então nós temos a parte da carne e a parte do espírito, todas juntas. Quando o homem peca, quando tem a queda, olhando na Kabbalah, quando você tem Or, você tem o clique ao receptáculo, ou seja, nós estamos aqui para receber de Deus as bênçãos. Deus, ele é a própria bênção. Quando eu caio, quando eu peco, né? Um dia eu vou falar um assunto específico sobre pecado. Pecado é tudo que você faz contra a lei de Deus, é uma questão moral, mas não é o contexto agora. Quando eu peco, eu coloco, como diz na Kabbalah, os marchons. Você já me ouviu falar isso. Ou seja, são cortinas, barreiras que impedem a bênção de Deus para nós. Ele quer nos dar a bênção. Nós é que, com a rebelião, né, com a desobediência, começamos a colocar barreiras. E aí a carne vai vivendo. A carne, o pecado funciona como um vírus. Ele é inserido no seu coração. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é voltado ao pecado desde a sua mocidade, tá? Por conta disso. É como se fosse inserido um vírus, e todos nós temos esse vírus. Ele se manifesta de formas diferentes em cada pessoa, com maior ou menor intensidade, mas absolutamente todos nós temos. Por isso que todos nós deveríamos ter um mapa cabalístico na mão, tá certo? Bom, dito isso, né, então o homem ele tende a ter uma tendência pecaminosa. Tá? Tem gente mais, outras menos, alguns nem tanto, mas essas são a grande minoria. A grande maioria tem uma tendência pecaminosa, porque vira uma guerra entre a carne e o espírito. Né? A carne quer, é o desejo, é a vontade. Eu vejo uma propaganda no McDonald's, eu estou com fome, eu quero aquilo. Né? Então, por que Satanás peca Jesus no 40º dia, quando ele está em jejum no deserto, e não no primeiro dia? Porque no primeiro dia ele está forte, ele está saciado, está espiritualmente saciado, né? Não tão saciado ainda espiritualmente, mas ele está sadio, e está fisicamente sadio. Então o diabo não vai te tentar quando você está bem, ele vai esperar algum deslize seu. Sim, tem um desejo no coração, falou, pai, é agora. Então o que acontece? Por que no 40º dia? Porque no 40º dia o corpo dele estava debilitado, necessitando das coisas. Olha só, o homem é um homem de desejo. O desejo nasce do coração. Apesar do sentimento estar na região dos intestinos, etc., né, o desejo nasce no coração. Mente e coração ligados num desejo, por causa de uma necessidade, nesse caso específico, de sobrevivência. Cada um tem os seus desejos. E vive e busca viver de acordo com eles. O que acontece? Quando ele começa a ser tentado, ele está fisicamente fraco, mas espiritualmente forte. Então ele começa a replicar o diabo. Mas está escrito, não tentais o Senhor teu Deus. E por aí vai. Tá? Os detalhes você pode olhar lá em Mateus e você vai entender. O que eu quero dizer com toda essa contextualização para você? Que o mapa ele mostra quais são as suas tendências. Ele mostra quais são os seus pontos fracos. Por quê? Porque você precisa trabalhar esses pontos fracos. Deus não vai fazer mágica para você, porque você tem um livre-arbítrio. Se ele te tira o livre-arbítrio, ele não é um amor. O amor ele tem que dar esse livre-arbítrio.
Apesar de ser às vezes um paradoxo, né? Difícil de compreender, mas é assim que funciona. E aonde que está contextualizado isso? Né? Essa luta entre a carne e o espírito para que a gente se fortaleça. Lapide agora o nosso espírito, viva com a carne de acordo com o espírito para que a gente tenha resultados positivos. Isso está em Hebreus 5, 7 a 9, que eu vou ler para vocês agora. Não dá para falar de numerologia cabalística se você não conhece as escrituras sagradas. Okay? Hebreus 5, 7 a 9 diz o seguinte: o qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência, ou seja, foi ouvido pela reverência e pela súplica. Embora fosse um filho, um homem, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ou seja, os desafios estão aqui para que a gente sofra, entre aspas, para que a gente aprenda. E aprender não é só cognitivamente, é aprender na prática, é ser sábio. A Bíblia diz: seja sábio, filho meu, e replique aquele que me escarnece. Ser sábio é agir de acordo com o que aprendeu. Então ele diz assim: ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele está falando de Jesus aqui. Tá? Então, Jesus também precisou ser aperfeiçoado como ser humano. Mas Jesus não era perfeito? Não Deus menor? Sim, mas não enquanto ser humano. É diferente você ser um ser humano, conhecer tudo de uma planta e ser uma planta. O ser é diferente. Ele conhecia toda a constituição do ser humano, mas ele nunca viveu como um ser humano. Então ele precisou ser aperfeiçoado. Veja, se Jesus precisou ser aperfeiçoado como ser humano, eu e você não vamos precisar ser aperfeiçoados? É claro que sim, é claro que sim. E a plenitude da prosperidade, da felicidade vem por intermédio desse aperfeiçoamento. E o mapa numerológico, cabalístico, dentro dos desafios, lições kármicas e vidas kármicas, vem trazer isso com muito primor para você. Então, se você não fez o seu mapa cabalístico, faça. Faça, porque ele é para a sua vida inteira. E detalhe, faça com alguém que você tenha confiança, que conheça as escrituras sagradas, que conheça a psicanálise, que conheça a psique humana, para que de fato possa te ajudar, possa te aconselhar. Porque você vai precisar de um mestre para guiar, para ser guiado nesse processo. Ninguém consegue fazer nada sozinho, ou consegue muito pouco. Nós somos seres sociáveis, um depende do outro. E eu tô aqui para ajudar você. Se você gostou, se você entendeu agora o porquê dos desafios de vidas kármicas, lições kármicas, mas principalmente dos desafios que estão ali para o seu aperfeiçoamento, dá um like aqui, clica no sininho para você ser notificado e aguarde novas informações, que eu vou falar sobre outras ferramentas linkadas à numerologia cabalística e como a numerologia cabalística pode aperfeiçoar você nos âmbitos espirituais, de relacionamento conjugal, pessoal e da parte profissional. Tá bom? Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Shabbat Shalom. Sucesso para você.